Boa noite, Ayana. Tudo bem? A Aline falou que passou bem, que bom. Martinha também tá bem, que bom. Tá passando cada vez mais rápido a semana, né? Quando eu pisco já é dia de live aqui de novo. Tá muito rápido, gente. Vocês não estão achando que tá passando muito rápido o tempo? Eu tô achando muito rápido. De Ferreira entrou, boa noite, tudo bem? Bom, pessoal, hoje o tema da live é um tema bem interessante, né? Que eu achei bacana apresentar para vocês. Na verdade, a gente fez uma enquete lá no Stories e esse tema foi o vencedor. Então, a gente vai falar de renda online enquanto a recolocação não chega. Então, eu fiquei aqui, né, quebrando a cabeça, pensando, que eu falei, poxa, geralmente o pessoal que está procurando trabalho tem aquela, né, agonia, tem que pagar conta, às vezes tá sem trabalhar e com a cabeça tão cheia, às vezes não consegue nem pensar em alternativas, né, para passar aí durante esse período complicado que é essa fase de desemprego. Então, pesquisei bastante, dei uma estudada e falei, poxa, acho que tem algumas dicas, talvez algumas pessoas não saibam e que pode ajudar aí durante esse momento. Então, é isso que eu separei para passar para vocês, tá? Antes de mais nada, deixa eu deixar claro que não tem nada a ver com marketing digital, não tem nada a ver com vender coisas, tá? O que eu montei aqui são dicas para vocês ganharem uma renda com as qualificações profissionais que vocês têm ou com as habilidades que vocês possuem ou adquiriram aí ao longo dos anos, ao longo da vivência de vocês, tá bom? Mas como a gente está falando aí desse período de recolocação, eu acho importante passar para vocês, dar uma atualizada em relação ao mercado, como é que tá hoje esse período de pandemia, né, em questão de vagas, o pessoal tem bastante dúvidas se estão empregando, se não estão. E assim, a resposta é sim, tem vagas sim, as empresas estão contratando. O que acontece é o seguinte, se você está enviando currículo há um certo tempo e não está tendo nenhum retorno, duas coisas podem estar acontecendo. Primeira, seu currículo não tá bom, precisa dar uma turbinada, uma ajeitada aí, tá? Ou dois, você está mandando o seu currículo para setores que não estão contratando no momento. Então, antes de começar a disparar currículo, deem uma pesquisada quais setores estão contratando e quais não estão. Boa noite, André, tudo bem? E quais não estão, para realmente não gerar esse sentimento de frustração, de mandar currículo e não ter nenhum retorno, tá? Áreas que estão em alta: tecnologia, finanças e vendas. Então, essas três áreas estão com demanda sim, tem bastante vaga, certo? Áreas que estão em baixa no momento: áreas ligadas à parte administrativa. Então, o momento não está tão bom para essas áreas, tá? Então, deem uma analisada aí na área de vocês, os setores, as empresas que vocês estão se candidatando, para realmente ter certeza de que esses setores estão aí em movimento, certo? E é muito importante que durante a fase de recolocação vocês tenham um foco definido. Então, às vezes, muito profissional também não consegue se recolocar por falta de foco. E a falta de foco, às vezes, fica muito evidente no currículo. Então, já no currículo, o recrutador, às vezes, bate o olho, não tem interesse em continuar a ler o perfil, porque tá totalmente sem foco, né? Então, tá um perfil que as habilidades não estão condizentes com a descrição da vaga, ou ele elaborou um currículo focado em recolocação, mas na verdade o que ele quer é uma mudança diária, acaba às vezes misturando ali as coisas, misturando os objetivos dentro de um mesmo currículo, então precisa ficar atento a isso também. Sempre precisa ter foco, para tudo que vocês forem fazer precisa de foco, mas na hora de uma recolocação o foco precisa ser 2 vezes maior. Porque eu falo, buscar trabalho já é um emprego de tempo integral, então se você quer se recolocar, você vai precisar realmente ali todo dia tomar ações para que isso realmente aconteça. E todo dia durante várias horas. Porque você vai ter que mapear as vagas, você vai ter que adaptar o seu currículo para as vagas. Não adianta sair disparando centenas de currículo aí sem foco nenhum, sem objetivo nenhum. Então tem todo um trabalho de estratégia que precisa ser feito para que vocês alcancem aí os objetivos de vocês. Certo? E também acho bacana apresentar para vocês
as habilidades aí comportamentais, as habilidades que estão mais em alta, inclusive divulgadas pelo Fórum Econômico Mundial. A gente fez um stories também sobre isso ontem ou hoje, tá? Mas eu achei interessante trazer aqui para a live também para vocês anotarem quais são as competências aí mais valorizadas no mercado. Então vamos lá. Primeira, capacidade para solucionar problemas complexos. Segunda, pensamento crítico. Terceira, criatividade. Quarta, gestão de pessoas. Quinta, coordenação ao lado de outras pessoas. Sexta, inteligência emocional. Sétima, julgamento e tomada de decisão. Oitava, orientação a serviço. Nona, negociação. E décima, flexibilidade, tá? Então, essas são as competências aí mais em altas. Quem não tem, eu acho que pode melhorar alguma delas, aproveita aí para correr atrás, tá? Para deixar o perfil mais atrativo. Tudo bem até aqui? Então, vamos lá, sem mais delongas, para o tema em si, que é a questão de renda extra. Eu separei aqui para vocês, eu queria até que vocês me falarem, que vocês me falem, qual é a área que vocês trabalham, tá? Porque aí eu posso direcionar melhor também os exemplos. Mas comenta aí se vocês são da área administrativa, da área financeira, da área de marketing, área de vendas. Vão colocando aí nos comentários que isso vai ajudar bastante aí no decorrer da live. Mas o que acontece? Eu não sei se todo mundo sabe, mas hoje existem alguns sites onde você pode se cadastrar e oferecer prestação de serviços. Ou seja, nesses sites as pessoas elas se cadastram conforme a área de atuação, a área que ela tem habilidade, e outras empresas, ou geralmente empresas de porte menor, contratam esses profissionais, como freelancers, vocês já devem ter ouvido falar. Porém, eu não sei se todo mundo sabe que nesses sites tem espaço para várias áreas de atuação. E não só para a parte, por exemplo, de marketing, de programação, que é geralmente o que vem em mente, quando a gente fala de prestação de serviço, aí freelancer. Mas, inclusive, tem espaço para quem trabalha na área administrativa, na área de vendas, na área jurídica. Então, tem demanda. Eu quero dizer que tem demanda, Então, vocês podem se cadastrar. E aí, o que é legal? Fazer um perfil lá bem completinho, bem chamativo, porque a hora que alguma empresa tiver necessidade daquele tipo de serviço, ela vai buscar nesses sites e elas podem se deparar com um perfil de vocês. Então, quanto melhor tiver o... Oi, Bruna, tudo bem? Boa noite. Quanto mais completo, mais atrativo tiver o texto ali do portfólio de vocês, vai ser melhor. Aí vocês podem pensar, poxa, mas eu nunca fiz esse tipo de trabalho, eu não sei se eu tenho capacidade para isso. Dentro desses sites, você já pode se classificar como, por exemplo, iniciante, que você está começando agora. Eu já fiz alguns projetos, você pode cadastrar também. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês é que tem espaço para todo mundo. Então, eu separei alguns serviços que tem demanda nesses sites. Área administrativa, apoio administrativo, que está bem alta, a parte de secretariado. Hoje, muitas empresas estão fazendo de forma virtual. Então, de repente, quem tem já habilidades que podem ser utilizadas nessa execução de serviço, vale a pena, tá? Se cadastrar. Você pode também fazer um cadastro para ajudar no gerenciamento de lojas virtuais, para gerenciar leads. Leads são contatos em potencial, e é que é muito utilizado na área de vendas. Então, às vezes, as empresas elas precisam de alguém para fazer uma planilha de clientes em potencial, qualificar uma planilha. Então, você vai entrar em contato com uma lista de clientes para validar se aqueles dados estão atualizados ou não. E as empresas pagam por esse tipo de prestação de serviço, sim. Então, tarefas administrativas diversas. Então, de repente, você é um profissional da área administrativa, tem muita experiência, tá parado agora? Se cadastra nesse site, coloca lá tudo que você sabe fazer, as experiências que você teve, o tipo de empresa que você trabalhou. Isso pode ser muito útil e pode te ajudar a gerar uma renda. O que mais? Organização de documentos, organização de agenda,
Parte de contas a pagar, contas a receber, também as empresas utilizam essa prestação de serviço, conciliação bancária, organização de agenda em geral, back-office. Então, por exemplo, você pode estar lá na sua casa enquanto você não encontra uma vaga, né, efetiva, e você pode trabalhar, de repente, respondendo dúvidas de clientes, solicitação, reclamação, que faz um trabalho aí de um profissional de back-office, que tem muita gente trabalhando em casa fazendo esse tipo de atividade. Você pode se prontificar a fazer atendimento via WhatsApp, site, Facebook, Instagram. Então tem bastante atividade aí que muitas pessoas, eu tenho certeza absoluta, que conseguem executar. E executar de uma forma aí 100%, tá bom? O que mais que dá para você cadastrar nesses sites? Para administrar planilha, ou de repente criar planilhas. Então, por exemplo, a habilidade com Excel avançado, fórmulas, não é todo mundo que tem. Então, se você tem essa habilidade, você pode colocar essa habilidade à venda também nesses sites. Gerenciar registro contábil, fazer controle financeiro, fluxo de caixa, orçamento, demonstração contábil. Então, tudo vai depender das suas habilidades. Então, o ideal é que você faça uma lista aí de todas as habilidades que você tem e que você pode comercializar para fazer o seu perfil, tá? Tem vários sites que fazem isso. Eu separei 2 para indicar para vocês, que são os 2 que eu mais conheço, que é o Orkana e o 99 Freela, tá? O Orkana, inclusive, quando você se cadastra, ele já coloca lá no seu perfil a sua classificação. Se você entrou na plataforma agora e não fez nenhum tipo de atendimento, se você fez 1 ou 2 atendimentos, e aí conforme a sua experiência, vai aumentando a sua classificação dentro do site e automaticamente a sua chance de conseguir clientes ou conseguir trabalhos recorrentes também vai aumentar. Então, qual é o segredo para que você tenha sucesso nesses sites? Fazer um bom perfil, uma boa apresentação comercial, onde você tem que destacar e valorizar todas as suas habilidades, as competências, porque a hora que o cliente, o potencial cliente acessar, ele vai falar, poxa, eu preciso de alguém aqui para qualificar uma planilha para mim. Ele vai olhar o seu perfil, vai ler lá a descrição que você fez e vai ver como é que foi a sua experiência. Então, a sua experiência é o que vai contar mais. Ah, eu tô precisando de uma secretária aqui virtual. Ele vai olhar o seu perfil. Poxa, nossa, trabalhou só em grande empresa. Nossa, já trabalhou 10 anos, tem bastante experiência. Poxa, bacana, me interessa. Então, é isso que vai te ajudar. Então, de repente, toda a experiência profissional que você tem e não está utilizando agora, por conta desse momento, ou perdeu o trabalho, ainda não apareceu a vaga aí que você quer, você pode disponibilizar nesses sites, certo? Vocês já conheciam esses sites? Alguém aqui já pensou em utilizar dessa forma ou já utiliza? Coloca aí nos comentários para eu saber. Eu vi que teve um pessoal que eu perguntei a área de atuação, eu vi que teve gente que falou que trabalha com vendas, outra pessoa acho que colocou operacional, né? Não lembro quem foi. Quem mais? E o que é bacana também, pessoal mais jovem, de repente que não tem experiência, também é uma forma de você adquirir experiência. Por quê? Tem muito jovem que tem extrema facilidade com tecnologia, por exemplo. Então você pode nunca ter trabalhado numa empresa, mas você sabe fazer uma arte gráfica, você sabe fazer um design, por exemplo. E você pode comercializar isso, ganhar uma renda e já adquirir experiência. Porque imagina que você vai aí para uma entrevista de emprego, não tem experiência nenhuma no seu currículo, uma vaga de estágio, primeiro emprego, menor aprendiz, e o recrutador de repente pode perguntar, né? Um diferencial, como que você faz para se manter atualizado? E você pode falar isso para o recrutador. Olha, eu me cadastrei num site para prestar serviços na área tal, porque é uma forma de eu me manter atualizado e também adquirir experiência. Inclusive, os clientes me avaliaram muito bem. Então, imagina como que isso não vai dar um diferencial para você na entrevista. Sabe? Vai te dar um destaque, assim, enorme na frente, de repente, de outros estudantes ali, outros profissionais jovens sem experiência, que eles não vão ter. Então, pensem nisso também, pessoal mais jovem. Mas lembrem, vocês serão avaliados pela prestação de serviço de vocês, pela qualidade na prestação de serviço. Então, disponibilizem serviços que vocês possam realmente executar. E para quem for executar o primeiro,
você tem que ter o maior cuidado, porque o cliente ele vai te avaliar do outro lado, ele vai te dar uma nota, ele vai deixar um comentário da sua prestação de serviço que vai ficar público para todo mundo ali. Então, um próximo cliente, de repente, pode te contratar por conta do comentário do seu cliente anterior, ou do seu primeiro cliente que seja. E, de repente, você pode aí montar até uma carteira de clientes para ter sempre trabalhos para executar, certo? Deixa eu ver, a Martinha falou aqui que não conhecia. Perguntou aqui quais os sites. Então, eu separei dois. O Orkana com W e K e 99 Freelas, tá? Eles são bem conhecidos, esses sites, mas talvez algumas pessoas não saibam que existem outras atividades além dessa parte voltada mais para tecnologia e programação. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Pode mandar nas caixinhas que daqui a pouco eu paro para ler. E o que é interessante também nesse site? Porque é uma demanda que está crescendo bastante, né? Tem bastante empresa que utiliza, inclusive, de forma recorrente. Então, ela contratou o freelancer, gostou da execução do trabalho e passa a contratar ali de maneira recorrente. Então, todo mês ou toda semana, né? Porque geralmente os trabalhos, eles são por projetos, então você tem um tempo ali para executar. E, inclusive, no filtro, quando você vai começar a trabalhar um projeto, talvez essa seja uma das perguntas, né? O cliente quer saber quanto tempo você demora para me entregar, o que você precisa para começar, e aí você consegue se organizar. Um ponto importante é a questão de gerenciamento de tempo, para quem for, né, levar adiante essa ideia, tentar se inscrever aí, começar a prestar serviço, você vai ter que organizar muito bem o seu tempo, justamente porque você vai estar sendo ali avaliado. Então, se você atrasar uma entrega, a sua reputação, digamos assim, no site, ela pode ficar comprometida. Então, é importante que você tenha isso em mente, porque às vezes a pessoa acha que vai trabalhar de casa, né, vai ficar mais à vontade, vai fazer a hora que quer, do jeito que quer, e não é bem assim. Hoje as pessoas que trabalham em casa, elas estão sendo muito mais cobradas por resultados. Então, organize-se para que você possa atender as eventuais demandas dentro do prazo que você combinou com o cliente, tá bom? De Ferreira falou o quê? Já estou? Já estou o quê? Já está utilizando o site? Você já utiliza isso? Coloca aí para mim nos comentários. Quem aqui acha que tem alguma habilidade que consegue executar nesse tipo de prestação de serviço? Coloca aí para mim e coloca a habilidade. Quem tem dúvida, também coloca aí para eu saber. Certo? Então, E outra coisa também que eu queria falar para vocês, em questão das competências, né? Porque a gente fala muito dessa parte de competência comportamental, mas às vezes as pessoas elas ficam em dúvidas, mas como é que eu desenvolvo, né, essas competências? O que eu faço para ter essas competências? Então, eu separei também algumas dicas aqui. Uma dica que é bem simples e que pode ajudar vocês é pedir feedback. Peça feedback para as pessoas próximas de vocês, em relação à comunicação, sua postura, as suas habilidades, sabe? Pede para amigo, familiar, para quem não estiver trabalhando, cria uma cultura própria ali de feedback, porque às vezes você vai receber informações que você nem imaginava e que podem te ajudar muito no seu desenvolvimento. Então, as pessoas podem apontar, de repente, competências que você tem muito boa ou competências que você precisa melhorar e que você sozinho não ia conseguir chegar nessa conclusão, ou que você não tinha aquela percepção de que você era daquela forma. E isso vai te ajudar demais profissionalmente. Cadê? O De Ferreira falou, já utilizo. Anteriormente, auxiliava clientes no Mercado Livre. Bacana, viu? Então, realmente... E como é que foi a sua experiência? Foi positiva? Foi negativa? O que você achou? Conta aí pro pessoal. E o que é bom também de vocês trabalharem com esse tipo de prestação de serviço? Pode ajudar, de repente, quem quer mudar de área. Então, você pode experimentar aí alguma atividade de uma área que você quer trabalhar no mercado, mas que você não teve oportunidade de adquirir experiência, porque ainda hoje as empresas valorizam muito
a experiência. Então, de repente, eu quero trabalhar em vendas, mas eu nunca tive oportunidade, nunca me contrataram porque eu nunca trabalhei, não tenho experiência. Então, você pode adquirir experiência fazendo esse trabalho aí de prestação de serviço. É uma forma de você ganhar uma renda extra, é uma forma também de você se manter ativo, então vai servir também numa futura entrevista, pode ser que em algum momento, dependendo do andar ali da conversa, o recrutador possa te perguntar como que você se mantém atualizado, o que você fez durante o período da pandemia, enfim, você pode utilizar isso como resposta, e vai ser uma boa resposta porque demonstra que você teve o quê? Atitude. A atitude, como hoje o recrutamento ele está cada vez mais voltado para as questões comportamentais, a atitude é muito importante e faz muita diferença. Porque a pior coisa que tem é você estar lá numa entrevista com um profissional sem energia, uma cara de que não tá com aquela vontade, né? E às vezes não é isso, mas é isso que ele está demonstrando para o recrutador. Então você precisa ter atitude e precisa saber demonstrar, que é como eu falei na live da semana passada. Você precisa apresentar situações que sustentem o resultado que você está falando que tem, né? Porque é muito fácil falar, eu tenho experiência, assim, em vendas. Eu trabalhava, assim, com atendimento ao cliente. Tá, e o que você agregou? Mas o que você fazia de fato? Como que você colaborava? Tem que pensar sempre nisso. E você ali na ativa, tendo contato, prestando trabalho, você sempre vai estar ali se comunicando, negociando. Então, olha quantas habilidades você não consegue desenvolver a partir de um trabalho freelancer. Porque você vai estar o tempo todo falando com alguém ou executando uma tarefa. Então, você está dos dois lados, né? Do lado operacional que executa e da parte também ali de gerenciamento, que você vai precisar controlar o seu tempo, controlar ali os seus rendimentos, enfim, fazer o acompanhamento do projeto. Então, é muita experiência e são muitas competências que podem ser melhoradas com a execução desse trabalho. Deixa eu ver, a Laine falou, auxiliar administrativo, fiz um curso, mas nunca tive a oportunidade de trabalhar na área. Então, de repente, você tem aí algumas capacidades, você, por exemplo, tenho certeza que você é perfeitamente capaz de montar uma planilha, ou fazer contato com o cliente, validar alguns dados, organizar uma agenda, mas não teve oportunidade. Então, você pode tentar utilizar esses sites para conseguir essa oportunidade. Futuramente vai te ajudar lá na frente na hora de entrar no mercado. O De Ferreira falou, a experiência foi positiva, minha função era auxiliar com a troca de mercadorias e confirmação de dados cadastrais. Viu? Bacana, uma atividade, né, que parece tranquila. Acredito que como toda atividade tem aí os seus desafios, né, do dia a dia, todo trabalho tem. Mas a experiência dele foi positiva, foi bem bacana. Então, para vocês verem que realmente é possível, né? É possível fazer e tem demanda, gente. Tem demanda. Esse que é o mais interessante. Então, pensem nisso. Principalmente o pessoalzinho mais jovem. É uma ótima forma de vocês adquirirem novas habilidades. E para quem tá parado, de se manter aí ativo. E ter contato aí com o mercado, porque como você vai estar ali com demandas de projeto constante, você sabe o que está acontecendo no mercado, você sabe o que as empresas estão fazendo. Então, eu sempre digo, às vezes a pessoa está perdida ali, né, na carreira, está desmotivada, e às vezes é uma questão de falta de movimento. As coisas, elas começam a acontecer na nossa vida quando a gente se movimenta. Então, tá na dúvida? Se movimenta, faz alguma coisa, que o resto vai se encaixando. Isso eu garanto para vocês. Mas muita gente se acomoda. Ou às vezes está no momento de estar tão desesperado, tão preocupado, que não consegue pensar em alternativas, tá? Então, por isso que eu tô aqui, que eu venho toda semana conversar com vocês. Porque eu quero ajudar. E o que eu puder ajudar, o meu conhecimento puder ajudar, para mim tá ótimo. Eu já tô satisfeita, tá? Porque às vezes é uma frase, uma dica que você passa para alguém que pode transformar a vida daquela pessoa. Então, eu acho isso interessante. Precisa compartilhar conhecimento, né? Quanto mais pessoas estiverem bem, melhor vai ser o mundo, né? Então, cada um fazendo a sua parte. Mas eu recomendo, deem uma pesquisada. Lembrando que vai ser extremamente importante vocês montarem um resumo, montarem um perfil que seja
atrativo. Então entra nesses sites, dá uma olhada, pesquisa lá os perfis parecidos com as áreas que vocês trabalham, que vocês têm experiência, o que vocês têm vontade, o que essas pessoas têm, o que elas colocam no perfil, quais são as competências, experiências, quais são as ferramentas. Dá uma analisada, porque eu tenho certeza que muita coisa vai se encaixar ali com cada um de vocês, independente da área que vocês trabalhem. E pode ser que ajude, tá? Até esse momento aí que a gente tá passando melhorar. Mas lembre-se que tem vaga, sim. Sempre vão existir empresas contratando para sua área de atuação. Mas precisa ter estratégia. Veja se o setor não está adequado, não está contratando agora, tenta mudar o setor. Pessoal mais jovem, se atentem aí às profissões do futuro. Tem muita profissão hoje que daqui 5 anos não vai mais existir, que daqui 10 anos não vai mais existir. Então, vocês que estão começando no mercado precisam estar extremamente antenados em relação a isso. Outra dica, inglês. Pessoal jovem, não tem desculpa para vocês não falarem inglês. Tem uma série de ferramentas aí disponíveis, gratuitas. Vocês precisam falar inglês. O inglês vai abrir muitas portas, tá? Então, às vezes o profissional ele não tem experiência, mas ele tem inglês e ele é contratado por conta do inglês. Então, quem não tem, quem não estuda, corra atrás, porque isso faz uma diferença enorme, tá? Tem casos que as empresas preferem até um inglês fluente do que uma pós-graduação, para vocês terem uma ideia. Então, quem puder investir, invista no inglês. Vai fazer muita diferença. E quem fala inglês ganha no mínimo 30% a mais. Então, só isso já tem que ser uma motivação aí para vocês estudarem, certo? Que a Laine falou aqui, ótimo. Deixa eu ver se alguém mandou alguma pergunta aqui. Acho que não. Tá? Acho que alguém comentou que não conhecia, né, esses sites. Alguém já conhecia, mas nunca pensou em utilizar dessa forma. Coloca aí para eu saber. Tem alguém aqui que é a primeira vez na live? Eu sempre acho que todo mundo já me conhece, mas talvez tenha alguém ainda que não me conheça. Eu não me apresentei hoje, né? Coloca aí se tiver alguém que está participando pela primeira vez. Certo? Cadastrava. Deixa eu ver. Vocês não têm nenhuma pergunta, gente, pra mim? Tá tranquilo? Vocês gostaram da dica? Foi o que eu separei para passar para vocês. Valeu a pena? Coloquem aí para eu saber. Tá? E assim, o único jeito da gente melhorar as nossas competências, as nossas habilidades, é o quê? Praticando. Praticar, praticar e praticar. Quanto mais você pratica alguma coisa, melhor você fica. Tá? Então, de repente, também utilizar esses sites pode ajudar vocês aí no desenvolvimento de algumas habilidades novas ou melhorar as habilidades que vocês já tenham. Alaine, muito boa as suas lives. Obrigada, obrigada. Fico feliz em saber. Certo? Deixa eu ver aqui o que mais. E o currículo de vocês, como é que anda? Tá tudo certo? Tá todo mundo com o currículo atualizado? Todo mundo já sabe como que é a nova regra aí de elaboração de currículo, que agora o currículo, antes de chegar na mão do recrutador, ele passa pelo robozinho. Então, seu currículo precisa estar compatível para passar nesses robozinhos, que é o primeiro filtro ali. Tá? Se não passar naquele filtro, o recrutador nem vê o seu currículo. Então, precisa estar um currículo aí 100%, tá? Para quem tiver dúvida, passa lá no feed do Instagram, dá uma pesquisada por lá, tem bastante material, tem bastante dica. Também no canal do YouTube tem lives ali com tema tanto de LinkedIn quanto para elaboração de currículo, que pode ajudar vocês, tá? E é importante que sempre vocês tenham o currículo atualizado. A Cle entrou. A Cle acho que é Cleana, né? Me corrija se eu estiver falando errado. Boa noite. A Martinha. Acabei de atualizar o currículo, acho que tá melhor agora, mas espero que esteja certo.
Legal, que mais? No meu acho que tá. De Ferreira, graças às lives anteriores, agora sim. Ah, bacana, hein? Gostei, muito bom. A Cléia também, sim, muito bom. E faz total diferença, gente, faz total diferença. São detalhezinhos ali que que às vezes, né, é a diferença entre você ser convocado para um processo e não ser convocado, tá? Mas fiquem atentos, se vocês passarem muito tempo mandando currículo e não tiverem nenhum retorno, duas situações, ou precisa dar uma melhorada no currículo, ou o setor que vocês estão encaminhando o currículo não está contratando, certo? Ou é uma coisa, ou é outra coisa. Então, prestem bastante atenção nisso daí. Deixa eu ver o que mais. Vocês viram a dica de livro que eu coloquei no Stories hoje do Instagram? Quem viu? É um livro muito bom, tá? Ele chama Outliers e ele justamente fala a diferença ali. Por que algumas pessoas fazem sucesso e outras pessoas não fazem. E eu não vou dar aqui muito spoiler, mas ele diz que para você ficar muito bom, excelente, expert em qualquer coisa, você precisa ter 10 mil horas de prática dessa atividade, tá? Para você ser considerado excelente. Então é só um resumozinho, mas eu aconselho a leitura, principalmente quem estiver preocupado aí com a questão de habilidades do futuro, que tiver oportunidade, leiam esse livro. Vocês vão gostar bastante, tem bastante exemplo. É bem bacana, recomendo. Ninguém tem nenhuma pergunta? Aproveitando, não sei se todo mundo que tá aqui na live já tá lá no grupo do WhatsApp. Essa semana a gente divulgou uma vaga lá. Quem não tiver, quiser participar, manda uma mensagem. Quem não tiver ainda o nosso número do WhatsApp, manda no direct no final da live, que a gente coloca vocês no grupo. Tá bom? Porque só para vocês entenderem os privilégios do grupo, a gente sempre divulga a vaga primeiro no grupo. Depois a gente vai divulgar nos outros canais. Então, vocês sempre vão receber a vaga ali de primeira mão. Tá bom? E aí vocês podem direcionar para outras pessoas. Porque de repente não é vaga na área de vocês, mas vocês podem conhecer alguém aí que esteja precisando. Tá bom? Cleana falou, eu tenho enviado bastante currículo, mas não sou chamada. Então, talvez tenha que dar alguma melhoradinha no currículo ou ver o setor, tá? O setor, a área que você tá enviando, qual que é o perfil da empresa, para ver se o setor dela não tá parado ali no momento de contratação, tá? Mas geralmente aí, ó, até lá pra primeira quinzena, até mais ou menos 20 de novembro, a janela de contratação das empresas está aberta. Depois só volta lá para 15 de janeiro, tá? Então, até esse período aí, vocês podem ter a chance de conseguir uma recolocação. Tenho experiência em várias áreas, já reformulei o currículo e nada. Precisa definir o foco, né, do seu currículo. Como você tem experiência em várias áreas, e precisa definir a área que você quer, a área que você tenha mais experiência, e direcionar. Talvez seja uma questão só de falta de foco no currículo, tá? Mas talvez, não posso afirmar porque eu não vi o seu currículo. Não sei se por ter trabalhado em áreas diferentes está atrapalhando. Talvez sim, se o currículo não tiver direcionado, pode ser que atrapalhe um pouco sim, tá? Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui na caixinha. Compartilhar a pergunta aqui. O que pesa mais? A falta de experiência ou a zona de conforto? Boa pergunta, boa pergunta. A minha opinião pessoal é a zona de conforto, minha opinião pessoal. Pro mercado com certeza a falta de experiência, mas eu acho assim, quando a pessoa ela decide sair da zona de conforto, as coisas começam a acontecer. E uma pessoa que não é acomodada, né, que não fica ali que se atreve a sair da zona de conforto, ela dificilmente vai sofrer muito esse impacto do mercado, porque ela vai estar sempre ali atenta ao que está acontecendo, ela sempre vai estar fazendo alguma coisa. E o fato dela estar se movimentando, as coisas vão acabar acontecendo, tá? Às vezes não acontece ali como o planejado dela, inicial, mas as coisas acabam se desenrolando aí.
Só que acontece o quê? A maioria das pessoas acaba ficando, né? Prefere ficar na zona de conforto porque é melhor, é mais gostoso, né? É mais fácil arrumar uma desculpa do que fazer alguma coisa. Então, é isso que vai fazer a diferença. Certo? Tiago chegou. Boa noite, Tiago. Tudo bem? Chegou tarde, hein? Conexão. Voltou. Caiu um pouquinho a conexão, mas agora eu já voltei. Tudo bem, Tiago? O que mais, gente? Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Vocês querem saber? Manda aí pra mim. Tem, acho que só uma pessoa que eu vi que comentou que não tem experiência nenhuma, né? Tem mais alguém aqui que não tem experiência nenhuma? Deixa eu ver quem entrou aqui. Passa no RH oficial. Boa noite, tudo bem com vocês? Ah, então só para a gente retomar alguns pontos. Para quem chegou depois, né? Eu comentei das competências aí que estão em alta agora, vou repassar para vocês. Vamos lá. Capacidade para solucionar problemas complexos, pensamento crítico, criatividade, gestão de pessoas, coordenação ao lado de outras pessoas, inteligência emocional, julgamento e tomada de decisão, orientação a serviço, negociação e flexibilidade, tá? Então isso é o que foi abordado no Fórum Econômico Mundial em relação às habilidades aí dos profissionais. Então, para manter a empregabilidade de vocês, foquem nessas habilidades, tá? Desenvolva que vocês não têm, aprimorem as que vocês já tenham, tá bom? Bom, se ninguém não tem mais nenhuma dúvida, vou ficando por aqui. Semana que vem a gente volta de novo com live às 9 horas. Tá bom, pessoal? Beijão!